Eu tenho uma teoria, Karine. Eu tenho uma teoria que, tipo, nós gordos, a gente tem uma teoria. Eu tenho uma teoria que não sei se você me explica por quê. Porque, tipo assim, todo gordinho ele fala que ele é feliz, que ele, é isso, eu como que eu quero, é isso mesmo, mas eu acho que todo gordo chega um momento na vida dele que ele cansa. Tá ligado? Ou por dois motivos. Porque ele tá insatisfeito com aquilo, tipo, ele tá se iludindo, achando que aquilo, oh meu Deus, isso aqui é vida, mas ele sabe que se ele continuar assim, ele vai ter várias doenças, tá ligado? Porque às vezes a galera acha que gordo só é... Não, gente, obesidade é doença. Então se você não cuidar, você vai se fuder, cara. Diabetes cheio de doença. Então eu acho que todo gordo chega uma fase que ele fala, caralho, se eu continuar assim, eu posso morrer, tá ligado? Então ele muda, velho. Então por isso que eu acho que daqui pra... com o tempo eu vou ficar 100% focado na academia, porque eu falo, mano, eu vou morrer, porra. Eu bebo, eu como um monte de doideira, eu durmo mal pra caralho. Então, tipo, eu fico com aquela sensação que eu fico sempre ali, ó, brincando com a morte, tá ligado? Tipo, mano, se eu continuar assim, o bagulho tá zoado, cara. Azia, tá forte, não sei o quê. Entendeu? Eu tenho essa teoria. Mítico, eu tive a oportunidade de acompanhar muitas pessoas obesas. Muitas. Eu fiz um projeto no meu canal com o meu advogado, que ele era obeso e ele é o cara mais figura que você pode imaginar. Mais zoeira, mais tranqueira, terrível ele. Tranqueira deve ser uma pessoa, não, meu Deus. Tranqueira. Come torresmo com cachaça e chocolate zoeira, junto. Tá nem aí, entendeu? Tá nem aí. E ele disse uma coisa uma vez pra mim e cara, me assustou a sinceridade dele. E assustou as pessoas que assistiram esse projeto no YouTube. Ele falou, Renato, um gordo não come pelo sabor. Um gordo come pra encher a boca. Se ele tiver que morder algo que não preencha a boca dele, não interessa. Segundo, a quantidade de alimento que eu tenho que ingerir é mais importante às vezes até do que o sabor. Se você falar para mim que esse doce é muito saboroso, mas eu posso comer no lugar desse doce esse bolo que é muito maior, eu vou preferir o bolo. Caralho, mano. Ele falou assim, eu tenho um órgão sexual na garganta. Ele falou. Que cada vez que eu engulo e passo pela garganta, eu tenho profundo prazer. O meu prazer está em engolir. Ele falou assim, observa, um obeso quase não mastiga. Ele rapidamente come. Ele falou assim, eu não como uma fatia de pizza, eu jogo uma em cima da outra. Tá, porra. Eu como uma em cima da outra. Então, eu não tô falando de você, Mítico, não tô falando de... Eu tô falando de uma pessoa obesa mesmo. Do cara que... Um cara que tem 1,70 m e chega na barreira dos 120, 130 quilos. É pesado. E aí, quando o cara chega nesse nível, ele toca o botão do dane-se. Do tipo, dane-se. Ah, tô aqui mesmo? Aí ele já não olha mais. Então, o espelho pra ele é um inimigo. Então, ele não olha pro espelho. O espelho é pequeno pra olhar o rosto e alinhar a barba. Ele não se preocupa em olhar pro espelho. Ele compra roupas excessivamente largas, porque as roupas largas escondem o corpo dele. E quanto mais ele se esconde, menos ele encara a realidade. E qual a realidade? A realidade é que ele não é feliz com o corpo. Agora criou-se uma outra concepção de algumas pessoas dizerem que tem que aceitar a obesidade, tem que aceitar a pessoa como ela é e ela tem que ser feliz desse jeito. Tudo bem, não é uma questão de estética. Então, nós não podemos separar o mundo entre gordos e magros. Mas e as doenças? A gente está aí falando de pandemia. Você ficou preocupado com a pandemia. Sim, sim. Quem é o alvo da pandemia? Idosos, obesos, sim. Obeso, cara. Então, no momento que você começa, entre aspas, a romantizar a obesidade, você está deixando de lado algo que é considerado uma doença. A obesidade é uma doença, que leva a doenças mais sérias. Então, eu vi relatos de obesos e todos eles... Você sabe por quê você tem uma dificuldade muito grande no começo? Por quê? Porque você é viciado. Ah, lógico. Você tem um vício. Lógico. E o vício é açúcar, sal e gordura. Um dia, por curiosidade, pega uma bolacha recheada. Você vai achar estranho, sabe por quê? É bom, hein? A bolacha recheada é cheia de sal. Sal? Por que colocar sal na bolacha recheada? Pra ser hiperpalatável, né, mano? Exato. Caralho, porque não sei o nem sal... que porra é essa que você falou. É quando você atinge todas as papilas gustativas da sua língua e você fica, nossa, É que isso aí. delícia. É isso. Pra dominar... Eu sou gordão estudado, Você tá? estudou pra ser gordo, né? Caralho! Hiper seco? Falei, quê? Gordão estudado. Ele atinge Não, é porque ponto. ele pesquisou qual que é a coisa que como que sente todos os sabores. Aí foi isso, bolacha.
É isso aí. Mas tudo é assim, então, mano. cara, tudo que é alimento ultracalórico é carregado de açúcar, sal e gordura. Sal, como o Igão disse, para pegar uma parte das suas papilas gustativas, para você sentir aquele sabor. Açúcar, porque o açúcar rapidamente joga mensagem para o seu cérebro e libera bem-estar. Existem estudos que falam que o açúcar tem uma capacidade viciante maior do que a cocaína. Caralho. É mais fácil, dependendo da pessoa, se livrar do açúcar, da cocaína, do que do açúcar. Porque é tudo hormônio, sistema nervoso central. Mas então, eu entendi essa parada que você falou do cara que ele falou assim, que ele gostava de comer em quantidade. Porque às vezes, eu tô colocando comida no prato, e se uma pessoa fala assim, pô, isso aqui pra você dá. Suficiente. Eu falo assim, não, pô, mas nem tampou o fundo do prato ainda. Porque eu tô acostumado o quê? Jogar arroz até tampar o fundo do prato, feijãozinho por cima, a proteína ali, e dá-lhe. Tome. Mas às vezes, às vezes eu fico com a cabeça de tipo, pô, tô satisfeito. Pô, mas ainda tem comida no prato, maior desperdício. Vou e como. Mas eu não precisava mais comer aquela parada, entendeu? É aquilo, é se reeducar. Você pediu 3 pizzas, todo mundo tá comendo. Sim. Aí você tá olhando e sobra 3 fatias, tá todo mundo conversando. Aí sobra as 3 fatias, então os caras estão conversando. Quem vai comer aquelas 3 fatias, o gordo ou o magro? Eu. Gordo, porque velho. pra não ele precisa, mano, mas não, tá mas lá. É inadmissível ele deixar... Não. E se você falar que você vai jogar fora, aí ferrou, cara. Não, jogar fora Ele vai morrer, mas ele vai comer. Vai. Que doideira isso, né? É um vício, mano. É vício, velho. É um vício. Você já comeu até passar mal? Já. É o maior prazer do gordo. Ele ama sentar e ficar assim, ó. Sem respirar, sabe? Travado. É a maior sensação de prazer pra uma pessoa. Pra um gordo. É verdade, cara. Comer até abrir assim a bainha aqui da calça, ficar assim, é mesmo, Abrir o zíper. cara. Além de eu ser eu conheço vários gordos que a brisa é essa. Eu entendo. Comer até se arregaçar, mano. Eu entendo a romantização da obesidade, acho que é perigoso também. Só que aí é que as pessoas se perdem, acho que no discurso. Porque o lance, eu entendo que é errado romantizar, só que eu também acho que é errado, tipo, a pessoa só achar que, tipo, você só é saudável quando tem o corpo do Cariani, por exemplo. Porque é uma puta treta chegar no corpo que você tem. Assim, e às vezes não necessariamente é saudável. Exato. Porque o saudável... Tem que ser saudável. O saudável pro seu corpo é uma coisa muito louca. Porque aí você vai ter que ir lá atrás e você vai ter que voltar na sua herança genética. O que o seu corpo quer? Gordo e sem músculo. Ele quer você. Porque lá atrás, na época que nós caçávamos, muitas vezes, éramos às vezes obrigados a ficar 1, 2 semanas sem comer. Então o seu corpo entende que gordura é estoque, é segurança. E músculo é o que mais consome energia no seu corpo. Então músculo, eu não quero. Você só vai ter músculo se você obrigar o seu corpo a dizer que você tem músculos. Caralho. É isso que as pessoas... Não adianta você ir pra academia achar que você vai ficar forte. Você pode ir pra academia, você pode fazer o treino que você quiser. Se o treino que você faz pro seu corpo é o suficiente... Ele vai falar assim, deixa você assim. Pô, eu treino há 2 anos, meu corpo não muda. Porque você treina há 2 anos igual. E o seu corpo não quer você com músculos. Você tem que forçar mesmo. É perigoso isso pro seu corpo. Porque ele fala assim, cara, você vai gastar mais. Eu não quero que você gaste. Eu quero que você guarde. Caramba. Agora que eu entendi essa filosofia do gordo, agora ele foi muito profundo. É isso, cara. É mais confortável você ser gordo, mano. Pro seu corpo é. Entendeu? Muito. Por isso que a população que domina é de obeso, não é de magro. Porque pro seu corpo é muito mais seguro te ver com estoque de gordura, que é segurança. Vai que esse doido não come mais. Ótimo, eu tenho reserva aí, por exemplo, o Igão, por uns 10 anos. Ou 20. Esquece. Aqui, ó. Comi Você é país. rico, viado. Você tá rico. Comi país. De alguma forma você tá. Tá rico.